Hoje a gente vai aprender a fazer, eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente precisa no mercado de opções, que é o quê? Escolher a operação, tá? Quando a gente vai fazer uma operação, não adianta de nada eu saber o que que é uma call, saber o que que é uma put, saber o que que são strikes e tudo mais, se eu não tiver claro na minha cabeça qual a call, qual a put que eu vou escolher, né? Porque é muito legal, é muito importante você saber a teoria. Mas a ideia de hoje é o quê? Saber aplicar aquela teoria que a gente aprendeu do que é call e put, a gente saber aplicar na prática. Então vamos lá, tá? A gente vai começar olhando para um ativo. E eu escolhi esse ativo aqui. Vamos lá, eu escolhi a PetroRio por quê? Porque a PetroRio ela vai ter uma operação bem legal. Agora, como que eu achei essa operação que pode ser muito legal e pode dar errado também, tá? A gente está falando de opções, mas quando a gente escolhe uma operação, a gente precisa de parâmetros, de indicadores, de alguma coisa que aponte para mim qual que é a direção da operação, né? E tem dois indicadores que são muito legais no mercado de opções, tá? Que é o que a gente vai ver agora. Um deles é o high-low, que eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou clicar com o botão direito aqui no meu Profit, vou clicar em inserir indicador, certo? A partir do momento que eu cliquei em inserir indicador, a primeira coisa que vai aparecer para mim aqui, olha, são os indicadores mais utilizados, que são todos esses, certo? E o melhor indicador de tendência que a gente tem para usar com opções, né, o mais fácil, é o high-low, tá? A gente clica nele, vai pedir aqui para eu inserir, eu clico em inserir no gráfico, certo? E aí ele vai colocar um monte de escadinha, tá vendo essas linhas finas aqui, ó? O que que eu gosto de fazer? Eu gosto de deixar essas linhas mais grossas, então eu clico aqui, certo? E aumento um pouquinho a grossura da linha um e a grossura da linha 2. Pronto, tá? Aí ficou mais fácil de ver, tá vendo? O que que esse indicador me aponta? Ele me aponta uma linha verde que sobe uma escadinha quando eu tenho um indicador de tendência de alta, né? Quando está me indicando tendência de alta, e uma linha vermelha quando está indicando tendência de queda. Percebam que nem sempre o indicador abrindo ele vai necessariamente fazer com que a gente dê continuidade na tendência, tá? Então ele não é 100% assertivo. E aí o que que eu faço quando eu não tenho uma assertividade ali tão perfeita, né? Primeiro, eu vou lembrar que no mercado de opções, né, eu tenho um risco controlado e isso faz com que a gente não opere com volumes muito altos, né? Por quê? Porque se o risco máximo que eu tenho é o prêmio que eu estou pagando pelas minhas opções, é só eu não comprar um lote muito grande, que aí eu não vou estar com exposição muito alta, eu não vou correr um risco muito alto, né? Isso é o mais importante. Agora, tem um outro indicador que ajuda a gente a aumentar a assertividade. Qual seria esse indicador? Eu clico com o botão direito, vou clicar para inserir outro indicador, e aí tem um indicador de oscilação aqui, olha, que é o estocástico lento. Quando eu clicar, ele já vai me falar que não é possível inserir esse indicador no gráfico, então eu vou inserir uma nova janela aqui embaixo e vou dar OK. Tá? E aí, eu tenho aqui, olha, um indicador de oscilação. O que que seria isso? Ele vai me mostrar momentos em que estão mais propícios para compra ou para venda, né? Por exemplo, tá? Quando o estocástico ele bate aqui embaixo, ó, aqui no fundo, eu tenho uma possibilidade de compra. Então, eu tenho aqui momentos em que o estocástico bateu na mínima e o papel subiu, certo? E tenho momentos também em que o estocástico bateu aqui nas máximas e o papel caiu. Olha só, né? Se eu for buscar aqui, ó, subir numa linha reta, certo? Eu tenho uma máxima aqui, depois disso o papel caiu. Então, o que que eu tenho junto aqui, tá? O estocástico virou para baixo, então ele está me apontando uma possível queda, e o high-low também está virando para escadinha vermelha, então ele também está me apontando uma queda, ou seja, eu tenho mais uma confirmação de que eu tenho a possibilidade de queda no ativo, certo? Essa confirmação dupla, ela me faz entrar com um pouquinho mais de certeza, então eu tenho um pouco mais de confiança na operação. Nada me garante que isso aqui vai dar certo, é renda variável. Porém, né, eu tenho outros fatores, como por exemplo notícias de petróleo, e aí eu posso confirmar isso por fundamentos. Mas no gráfico, só isso aqui já é suficiente para eu olhar com carinho para operações que ganhem na queda. Qual que é a opção que eu compro para ganhar na queda? Put, certo? Agora, para eu comprar uma put, eu tenho que escolher o quê? O strike da minha put. Então vamos aprender a escolher o strike da put agora. Como que eu vou fazer? O próprio Profit também tem outra ferramenta. Essa outra ferramenta, ela se chama
Fibonacci, e nesse caso a gente vai usar a projeção de Fibonacci. Aqui do lado direito tem uma letrinha P com os tracinhos, tá vendo? Eu clicando aqui, ele vai me dar uma ferramenta que vai projetar, né, uma sequência de Fibonacci dentro de um intervalo que eu der. Qual intervalo que eu vou dar? Eu vou dar intervalos de mínimas e máximas, sempre, tá? E aí, qual que é a mínima e qual que é a máxima que eu posso trabalhar aqui, tá? Quanto mais curto o prazo que eu quero operar, se eu quiser operações de prazos muito curtos, eu vou ter que usar intervalos muito curtos também, certo? Aqui eu posso usar, por exemplo, tá? Dessa máxima para essa mínima, certo? Aí, olha, eu projetando, ele me dá uma sequência de Fibo aqui, que já me dá regiões e alvos que eu posso operar, mas eu quero operação mais curta, né? Aqui eu tenho alguns dias aqui de projeção. Então, o que que eu vou fazer? Tá? Eu vou clicar nesse imã aqui que ele vai aumentar a precisão da minha projeção, né? Que aí ele só vai pegar da máxima para a mínima exatamente, mesmo que eu clique errado, tá? Vou puxar de novo projeção de Fibonacci e vou da máxima para a mínima desse candle aqui. E aí ele me dá uma projeção mais assertiva. E aí eu posso trabalhar com o último alvo. E olha que legal, o último alvo coincide nesse fundo duplo que ele abriu aqui, ó. Então eu tenho mais uma região que provavelmente o mercado tende a buscar, certo? Como eu sei que o mercado tende a buscar essa região aqui, opa, peraí que eu tenho que desligar o imã aqui, pronto. Tá? O Profit ele sempre começa com a cor amarela, você pode mudar aqui para a cor preta para facilitar. E aí, como eu sei que o profit não, o preço do ativo, ele tende a vir buscar esse fundo, e eu sei que o último alvo de FIBO está nesse fundo, eu tenho mais uma confirmação do alvo que eu tenho, ou seja, eu vou buscar um alvo próximo desses R$ 36,64, beleza? E aqui que a gente vai começar a operar a opção. Até agora eu só estava escolhendo. Eu escolhi a direção, né? A direção que eu tenho é o quê? É queda, né? Por quê? Porque eu tenho o high-low e o estocástico apontando para baixo. Eu escolhi o meu alvo. Qual que é meu alvo? 36,64 ou algum valor próximo disso, tá? A gente não consegue operar exatamente esse valor. Então eu vou operar queda, ou seja, eu vou comprar uma put, né? Put é a opção que se valoriza na queda. E eu vou buscar um alvo na casa dos R$ 36,64, que é o último alvo de FIBO que eu tenho aqui e é onde está o último fundo ali que o papel segurou o preço nas últimas duas vezes ali, dos últimos 2 meses, tá? No mês que a gente está agora e do mês passado também a gente tem um fundo nessa região. Então é uma região muito forte aqui para o papel ir buscar, certo? Depois disso, eu vou vir aqui, ó, no canto esquerdo superior, eu tenho um menu de opções no Profit. Tá vendo que tem um menu de opções aqui, ó? Neste menu de opções, eu vou clicar em opções, estratégia de opções, certo? Nessa estratégia de opções, eu vou ter aqui várias opções que estão abertas aqui, porque eu já estava estudando tudo e eu tenho a PetroRio também. Mas caso na sua conta não tenha PetroRio aqui, que é o papel que você está estudando, ó, eu vou fechar aqui e a PetroRio desapareceu, tá vendo? Eu posso clicar nesse maisinho aqui, certo? Aí eu escrevo PRIO3, que é o código da PetroRio na bolsa, certo? Clico na PRIO3 e dou OK. Aí vai aparecer todas as opções de PetroRio, tá? Se eu for um pouquinho para cima aqui, ó, eu vou ter o vencimento, né? E aí tem uma regra muito legal. Presta atenção que essa é uma dica de ouro que a gente vai dar agora, tá? Olha só, as opções elas têm vencimentos e a gente sempre, por padrão, gosta mais de operar a terceira sexta-feira de cada mês. Por quê? Porque até pouco tempo atrás, 1 ou 2 anos atrás, não me lembro exatamente quanto tempo, mas até pouco tempo atrás, as opções elas eram mensais, então eu só tinha um vencimento por mês, né? De um ou 2 anos para cá, as opções elas começaram a ter vencimentos semanais. Não são todos os papéis que têm vencimentos semanais, só os mais líquidos, né? Mas esse que a gente está estudando, ele tem vencimento semanal. Porém, antes era só na terceira sexta-feira do mês. Então, até hoje, você tem mais pessoas que se mantiveram operando somente a terceira sexta-feira do mês. Então, a terceira sexta-feira do mês ela costuma ser melhor para operar porque ela tem mais liquidez. Essa é a dica de ouro, né, das opções. É sempre você buscar pontos com maiores liquidez, ativos com maiores liquidez, tá? Ah, onde a gente encontrar maior liquidez, vai ser onde vai estar mais fácil, né? Mais assertivo para a gente operar, ok? E aí, como que a gente escolhe a terceira sexta-feira
do mês. Então, quando eu entro aqui, olha, eu tenho a próxima sexta-feira que está vencendo, que é dia 3. Eu vou fechar, eu vou clicar nela, ela vai fechar. E vou olhar qual mês que eu tô. Olha, eu tô no finalzinho de setembro, né? Então eu vou procurar somente opções de outubro, porque setembro já praticamente acabou. Né? Então, a primeira sexta-feira de outubro é o dia 3, a segunda é o dia 10 e a terceira é o dia 17. Então, a terceira sexta-feira de outubro vai cair no dia 17, que é o dia que eu estou dando essa aula. Né? Quando você estiver vendo, provavelmente você vai ter uma terceira sexta-feira em outra data, ok? Vamos lá. A partir do momento em que a gente abriu todas as opções do dia 17 de outubro, eu vou lembrar que eu ia operar na PRIO uma put, porque eu estou operando na queda na casa dos 36,64, certo? Então, do lado direito desse módulo de opções do Profit, do lado direito eu tenho todas as puts, tá vendo? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou procurar as puts mais próximas desse meu alvo aqui, que seria mais ou menos aqui, olha, 36,75, mais ou menos, tá? E aí, nessa região, que é o mais próximo, a gente consegue operar mais, vamos dizer assim, mais assertivamente o resultado que a gente vai buscar aqui. Tá? Quanto mais próximo desse valor, a gente vai estar mais assertivo dentro da operação que a gente montou. Então eu vou fazer o quê? Eu vou clicar aqui em comprar, certo? No Czinho, ó, o C é compra, o V é venda, tá? Por que que tá tão grande a diferença de comprador aqui e vendedor? Porque o mercado está fechado, né? Eu estou gravando essa aula depois que o mercado já fechou, porém a gente sempre vai ter o quê? Né, a possibilidade de operar somente com o mercado aberto. E aí isso aqui acaba ficando muito mais líquido. Normalmente, aqui, se o comprador está pagando 35 se ele quiser comprar, o vendedor vai receber 33, 34, às vezes 32, né, se tiver um pouco menos líquido, tá? Então, mas a diferença sempre tende a ser ali de 1 ou 2 centavos para cada opção, beleza? Na hora que eu cliquei no C aqui, ele apareceu para eu comprar e vai aparecer aqui o código do ativo, ó, PRIOV367, certo? Vamos supor que eu quero colocar aqui mais ou menos uns R$ 100. O que que eu faço? Eu aumento aqui na quantidade, ó. E aí vai dar aqui o preço que eu vou gastar no total, beleza? Então, a partir do momento que eu escolhi o ativo, né? Escolhi a direção, o strike, certo? Eu vou também querer saber o quanto que eu vou investir. Se eu colocar R$ 100 na operação, R$ 100 vai ser o máximo que eu vou perder, certo? E eu posso ganhar quanto? Aí a gente vê quanto que a gente pode ganhar. O ideal é que a gente acompanhe a operação no dia a dia. A partir do momento que eu enviar a ordem aqui, enviei a ordem aqui, ó, o estado do ativo não permite negociação porque a bolsa está fechada, mas quando eu envio a ordem vai para a bolsa e aí a ordem lá na bolsa ela é executada, certo? A partir do momento que a sua ordem foi executada, você tem na sua carteira a opção, você comprou ela e você pode vender quando você quiser. Inclusive, você já pode deixar uma ordem de venda para quando bater no seu alvo, você encerrar a sua operação. E aí, o que você achou? Gostou da operação? Você acha que isso já te ajuda a operar melhor? Né? Se você acha interessante ali, acha que isso pode realmente te ajudar, se inscreve aqui no nosso canal, deixa seu like, que isso é muito importante para a gente saber que está no caminho certo e que está fazendo as operações que vão realmente te ajudar.